Bom, quero dar um testemunho aqui, muito chocante, maravilhoso. Só um minuto. Ok. Oi. Amém. Essa semana eu conversei um pouquinho com o Marcelão, né? Lindão. Você tá bem, Marcelo? E eu falei, Marcelo, escreve seu testemunho e me manda, tá? Queridos, olha aqui que o Marcelo escreveu para nós. Boa tarde, pastora Paz. Aqui está meu testemunho. Quando eu conhecia Atos, ainda no outro prédio, que era lá em cima, né? Faz tempo, hein, Marcelo? Pelo menos uns 6, 7 anos aí, né? Por aí, né? Ou mais, né? Outro prédio estava em uma situação delicada financeiramente, né? Aprendi sobre o dízimo e ofertas, e também como deve ser um dever que temos, pois muitos pensam ser uma obrigação, né? E muitos se sentem tristes com isso, mas quando agimos como um dever, um desejo, se torna mais prazeroso, e comecei a dizimar e a ofertar. Uma vez, quando estava separando meu dízimo, eu pensei comigo mesmo, esse valor já foi meu pagamento inteiro, e hoje é meu dízimo, trabalhando no mesmo lugar e fazendo quase as mesmas coisas. Glória a Deus, aleluia. Olha só que interessante, quando ele começou a dar o dízimo, o dízimo dele hoje é o salário que ele ganhava quando ele entendeu sobre o dízimo, e não mudou muito, ele está no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa, e Deus tem abençoado ele muitas e muitas e muitas vezes. Marcelo, parabéns pelo seu testemunho, que seja um exemplo aí para muitos. Aleluia. Sabe, eu fico nessa questão de oferta e dízimo aqui da igreja, do nosso ministério, querido. Sabe, as pessoas que vêm pegar o microfone aqui, todas elas entendem muito bem esse princípio. E todas elas agem dessa verdade. Por isso há um poder sobre essa questão que nós falamos sobre dízimos e ofertas. Aqui quem ministra a oferta é os membros dessa igreja. Eles que ensinam outras pessoas a fazerem isso. Amém? Isso é muito bom. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Vamos para a palavra? Papai, obrigado por essa noite abençoada. Obrigado por cada vida aqui, cada família, cada coração que vai ser transformado, vai ser de uma forma edificado, renovado, abençoado pela Tua verdade. Por isso, nesse momento, Pai, nós Te agradecemos já, porque sabemos que Tu és um Deus fiel, verdadeiro e que fala com a Tua igreja. Que o nosso coração seja uma terra fértil, que o nosso coração seja uma terra que anseia, que deseja, que deposita fé em Tua palavra, que não simplesmente a ouve, mas acolhe com todo desejo, Deus, com toda fé, com toda a esperança de que essa palavra, ela é a Tua palavra transformando as nossas vidas. Por isso nós pedimos que o Senhor quebre no nosso coração toda rejeição, todo impedimento, todo sentimento ou dificuldade que se opõe à Tua palavra dentro de nós. Nós pedimos que o Senhor retire isso do nosso coração, para que a Sua mensagem entre em nossa vida, transformando-nos e nos renovando, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Aleluia. Eu creio que hoje Jesus vai, de uma forma poderosa, tocar o teu coração. Mas para isso você precisa ansiar por isso. Você precisa queimar. Você fala, Deus, eu não quero olhar para esse carequinha aí na frente, não. Eu quero olhar para aquilo que o Senhor tem para falar para mim. Porque se você olhar para mim, querido, eu vou ter algo que vai ser muito natural, muito de homem. Mas se você olhar para a palavra de Deus, querido, ela te transforma, ela muda você. Amém? Eu tenho lutado todos os dias, eu tenho clamado a Deus todos os dias, e o desejo do meu coração é que nós seja uma igreja que faça a diferença nessa terra. Não seja mais uma porta aberta, onde alguém teve uma ideia, uma ideologia, isso é legal, parece ser interessante, e a gente vai, vamos falar que somos igreja e vamos começar algo. Não,
nós não fomos chamados para isso. Aqui nós somos chamados para ser uma igreja relevante, uma igreja com autoridade, uma igreja com poder. E quando nós falamos de uma igreja, nós não estamos falando de atos desta placa, nós estamos falando de vidas aqui. Nós estamos falando de você, de mim, nós unidos como igreja, sendo pessoas com autoridades espirituais que faz a diferença nessa terra. Pessoas precisam ser notadas, precisam ser tocadas, precisam ser transformadas. E essas pessoas que precisam ser transformadas, tocadas, elas precisam ser tocadas por você, querido. A tua vida, a tua escolha, a tua decisão, ela muda a vida de pessoas. Amém? Então, o tema do nosso sermão de hoje, a gente pode nomear ele, seja memorável. Tenha uma vida onde você deixa uma marca, uma memória, que as pessoas olhem para você hoje e vejam algo que amanhã, quando você não estiver, aquilo que você deixou impressionado, gravado no coração dessas pessoas, nunca mude e leve elas a viver uma vida com Deus verdadeira. Amém? Então, para isso, nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 14, verso 3. Coloque aí, e quem tem Bíblia me acompanhe. Se você tem celular aí na sua Bíblia, vamos junto nisso aqui. Marcos 14, verso 3 diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem, conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que os desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. E agora o versículo chave daquilo que nós vamos falar hoje, verso 9: eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, preste atenção, onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Então, há uma questão aqui, onde nós precisamos, de verdade, mais uma vez, viver uma vida com Cristo. Você vir para este lugar, ser ensinado, ser capacitado, ouvir uma mensagem, ter o Espírito de Deus dentro de você, saber das promessas, conhecer, ser uma igreja relevante, simplesmente, querido, para você ter uma família boa, para você ter uma condição financeira melhor, para você ter entre aspas, um sentimento de proteção espiritual. Eu estou com Deus, eu estou protegido, nada de ruim acontece na minha vida. Para você ter uma segurança tipo de saúde. É muito vazio, é muito pobre o seu relacionamento com Deus. Se você tem Deus na sua vida simplesmente para suprir as necessidades, se você tem servido a Deus, se a sua intimidade com Deus, ela simplesmente te leva a uma vida de supra, papai, as minhas necessidades. Sabe, eu preciso ter mais alegria num relacionamento, então eu vou servir a Deus. Eu preciso ter uma condição melhor financeira, então eu vou servir a Deus. Deixa eu te falar, querido, você está perdendo seu tempo com isso. Eu não estou dizendo que você não tem que ter isso, amém? Entenda isso. Mas só isso não é o propósito nosso. Não faz sentido o Deus da glória habitar dentro de você, morar em tua vida, te dar autoridade, poder,
simplesmente para você ter um casamento, sabe? Existem consultorias de casais aí lá fora que não tem nada a ver com Deus e ajudam pessoas. Pessoas aí no mundo, aí, elas conseguem ter uma vida financeira, se elas estudarem, elas fizerem algumas coisas, sabe? Você consegue tudo isso sem Jesus. Posso ouvir um amém? Então Deus tem um propósito maior com a tua vida. A tua história, você, um propósito seu, querido, não é simplesmente sentar nesse lugar e ficar ouvindo eu falar, não, querido, é entender quem você é aqui neste lugar. Você é uma pessoa que foi chamada para fazer coisas memoráveis. Coisas, ações e atitudes que geram a eternidade, você será lembrado. Sabe, em falar em ser lembrado, tem gente que deixa saudades, não é verdade? Hoje, por exemplo, é o aniversário da minha vozinha. Ela faleceu. Ela era muito beata, era muito. E quando ela estava com seus 88, 87, eu não lembro, eu comecei a falar de Jesus para ela, e ela começou a entender, e ela aceitou Jesus. E aí, algumas semanas depois, o Senhor recolheu ela. Mas hoje meu pai me mandou uma mensagem e falou, hoje é aniversário da avó, né? Saudades, que não sei o quê. E pessoas deixam saudades, né? Ela era muito cuidadosa, ela brava, porque não podia sair sem meia. Ela falava que o jovem, adolescente que não usava meia era maloqueiro. Então nós tínhamos que usar meia. Ela falava para a Natasha assim, olha aqui, filha, você passa batom, viu? Você fica arrumada dentro de casa, porque teu marido tem que te ver sempre bonita, né? Já fica a dica para as mulheres aí, tá? Amém? Não fica aqui com a sua roupa, na verdade, maridos, queimem aquele pijama, aquela roupa de estimação, que é cheia de bolinha de cobertor, meu Deus do céu, se libertem disso, em nome de Jesus, né? Isso acaba com qualquer casamento. Não, para, Léo, sem denunciar, por favor. Bom, agora, queridos, tem gente que nem faz falta, sim ou não? Né? Não pessoas que talvez foram ruins, mas pessoas que, cara, você conhece, morreu, tá? O que esse cara fez? O que essa pessoa fez? Sabe, não faz sentido. E tem gente que vai nos deixar atos memoráveis que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Você vai falar, você vai carregar para sempre, cara, o que esse cara fez, eternizou dentro de mim. E quem é você no meio disso tudo? Será que tipo de mensagem você está deixando? Será que você vai ser uma pessoa, tipo, um parente, um familiar que te deixa saudades? Tudo bem, isso é legal, mas é só saudades. Será que você vai ser uma pessoa que, depois que morreu, amém. O que ele fez? Não fez muita diferença, não, nenhuma. Ou você vai ser uma pessoa, querido, que vai deixar uma memória, que vai eternizar dentro dos nossos corações. Sabe por quê? Deus te chamou para você deixar memórias no coração das pessoas. Mesmo você não estando presente, a tua vida, o teu legado, o teu propósito fala no coração das pessoas. Isso é ser uma igreja relevante, uma igreja que entende o seu chamado, o seu propósito, não um povo que vem esquentar banco, que vem simplesmente aqui só para pagar uma promessa, sabe, ter um relacionamento de Deus do tipo, simpatia, do tipo, paguei minha promessa, eu estou tudo bem com Deus, eu fui na igreja hoje. Ei, não é isso não. Deus te chamou para você deixar atos memoráveis, para que pessoas comecem a olhar para a tua vida e sejam transformadas e edificadas pelas suas ações. Amém? Então, quais são os teus atos memoráveis? Quais são as memórias que eternizam através da sua vida? Será que a sua vida tem sido uma vida memorável? Será que teus filhos olham para você e eles vê você totalmente ali, edificando e mostrando para eles através das suas ações, das suas atitudes, como você é fiel ao Deus verdadeiro?
Como você é temente ao Deus do céu? Como você tem uma autoridade? Ou será que os teus filhos olham para você e simplesmente falam assim: ai, como minha mãe é boba, como meu pai é tolo, ele vive servindo esse Deus, ele vive fazendo as coisas para Deus, mas olha a vida deles, é uma desgraça, nada acontece, nada muda, as brigas continuam, as histórias são as mesmas. Ei! Qual é o legado, meu amado, que você está deixando? Há uma necessidade. Deus, Ele anseia, Ele deseja que você deixe um legado, que você permita, através das suas ações, transferir para onde você estiver, aonde você estiver trabalhando, estudando, na sua casa, no meio social, entre seus amigos, viajando, aonde você estiver, na fila de um mercado, de um banco, que você transfira atos memoráveis, algo que nunca mais as pessoas vão esquecer a ter um acesso com você. Amém? 2 Pedro capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: por isso, sempre terei o cuidado. Fala, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas. Então Pedro está falando aqui: se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo. Olha o que Pedro está falando. Ele está falando que ele sempre terá um cuidado de nos lembrar, de entender, de compreender daquilo que nós já estamos firmados, que enquanto nós estivermos no tabernáculo desse corpo, ou seja, a nossa alma aqui, ó, nesse corpo, amém? Está entendendo? Enquanto você estiver em vida aqui, ele está dizendo isso, né? Enquanto eu estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês. Então, ele entende que enquanto ele estiver em vida, ele vai criar, ele vai andar, ele vai praticar atos que vai despertar a memória dos santos, das pessoas que estão ao redor dele. Aí ele continua: porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então, ele está dizendo, me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. Então, querido, viver e ter uma vida memorável, é necessário você entender algo. É uma questão de escolha, tá? É uma decisão que nós devemos tomar todos os dias. Então você quer deixar uma lembrança de Deus, você quer ser lembrado, você quer que a tua história seja contada entre anos, entre pessoas, de geração em geração, até que o Senhor venha. Ei, meu amado, você precisa então nessa noite escolher, decidir-se. Porque para ter essa vida é uma vida de escolha e de decisão. Eu escolho, eu quero deixar uma marca. Eu quero deixar algo, eu entendi, esse é o meu chamado. Eu não estou aqui simplesmente para esquentar um banco, para receber uma bencinha e ir para casa. Ei, querido, isso é muito pobre em relação a que Deus tem para as nossas vidas. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. O nosso Deus, Ele nos abençoa com toda sorte de bênção. O nosso Deus colocou sobre nós a autoridade sobre demônios, sobre a enfermidade, sabe, sobre as pessoas, sobre essa terra. E a gente está aqui mendigando, querido, um salário melhor, uma cura de dor de cabeça, ou resolver o problema do meu casamento. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é importante estar estabelecido, amém? Mas isso não é tudo que Deus tem para a tua vida, meu amado. Essa não é a tua história. Este não é só o teu propósito, você servir a Jesus para Ele curar você. Ao contrário, Ele quer fazer você um monumento. Ele quer fazer você algo assim, que todos vão olhar e vão falar, cara, essa pessoa fez a diferença na minha vida. É isso que Ele quer fazer de você. Você ouviu um amém? Então, viver uma vida de forma memorável, há uma necessidade de escolhas e de decisão. E toda decisão
que nós temos, ela precisa ser acompanhada de algumas coisas: de determinação, ela precisa ser acompanhada de uma entrega, e ela precisa também ter uma redenção. Então, não é só eu escolher e decidir. Eu preciso ser determinado. Pedro está falando aqui, ele falou assim: olha, eu me preocupo com isso, é importante, né? Sempre terei o cuidado, enquanto eu estiver, eu tenho entendimento, eu vou me empenhar. Então, há um processo, querido, para nós. Você precisa sair desse mundinho pequenininho, sabe, dessa caixinha, colocando Deus num tamanho, sei lá, menor que você, maiores que os seus problemas, maiores que as suas dificuldades. Então nós precisamos hoje escolher, sabe, a gente troca Deus por várias outras coisas. É só começar a colocar as provas. Um namoro, melhor o namoro do que Deus. Um emprego, não, melhor o emprego do que Deus. A gente sempre está trocando Deus por coisas terrenas. E como nós queremos criar algo memorável, como que pessoas vão olhar para você e falar assim: cara, como que você acredita tanto em Deus assim? Como a tua vida me impressiona. Como quando eu olho para você e eu falo assim: eu quero ter a sua fé. O que de fato, que legado, que história você está deixando? Ou você é apenas um menininho aqui, uma criancinha que vive pedindo do leitinho para Jesus? Jesus, abençoa eu, que não sei o que é. Ei, o que Deus está fazendo na sua vida não é só mudar a tua história, te abençoar, ao contrário, Ele te torna um abençoador, querido. É você que leva a bênção, é você que leva a prosperidade, é você que leva Deus para as pessoas. Deus vai começar a agir através da sua vida. Então nós precisamos estar determinados a isso. Nós precisamos entender que há uma entrega, há uma renúncia, há uma redenção. Eu preciso me render à vontade dEle. Porque quando eu faço isso, eu tenho consciência, eu tenho uma convicção que eu estou deixando uma história, querido. Atos memoráveis estão acontecendo. Sabe, o dia que Jesus me encontrou, eu acho que, eu não sei como, mas essa ficha caiu dentro do meu coração. Eu falei assim: cara, a minha vida é tua, Jesus, agora eu quero servir o Senhor verdadeiramente, eu quero entregar tudo. Eu não quero só, não tem a ver em eu ser abençoado, em eu receber algo, em eu fazer, não. Eu entendi. E queridos, eu tenho convicção que espalhado pelo Brasil tem muitas pessoas que lembram do meu nome. Falam assim: cara, o Fabiano mudou minha vida. Esses dias apareceu um rapaz aqui na igreja que eu não sabia quem ele era. Ele olhava para mim e me abraçava, me beijava, e ele falava: cara, você mudou minha vida. E mas eu não lembro. Você não lembra, há tanto tempo atrás, naquela igreja assim, assim, assado, você falou isso, e eu comecei a olhar para a tua vida, eu comecei a seguir, e de repente, a minha vida mudou, me transformou, e hoje, para você ter uma ideia, como é importante isso, como você fez memória na minha vida, sabe, o meu filho chama Fabiano, e eu falei: cara, é Jesus, não tem nada a ver comigo. Nós precisamos entender isso. Você não é só uma pessoa que veio aqui para ser abençoada. Você é uma pessoa que está recebendo aqui estratégia para fazer a diferença nessa terra. Nós precisamos ser essa igreja relevante. Nós precisamos ser essa igreja cheia de autoridade, porque Deus já estabeleceu isso sobre nós, amém? Talvez você saiu da sua casa com um monte de problema, querido, com um monte de dificuldade. Talvez você veio hoje aqui receber uma resposta de Deus: Senhor, eu decido casar ou não, eu decido fazer isso ou não, sair do emprego ou não. Ei, querido, não é isso que você tem que se preocupar. Deixa que essas coisas vão fluir naturalmente na tua vida. Para de se preocupar com coisas pequenas, com coisas terrenas. Começa a se preocupar com o que você está manifestando, com o que está dentro de você, com o que está conduzindo a tua vida. Amém? Sabe, então eu quero falar aqui de 3 ações, de 3 atitudes, para que a nossa vida seja uma vida memorável, onde a gente deixe uma história.
Sabe, a tua família tem que olhar para você e falar: nossa, a minha mãe, a minha avó, ela era uma mulher de Deus, ela fez isso, ela fez aquilo, nossa, lá tinha sinceridade, lá tinha humildade, lá tinha o perdão verdadeiro. Toda vez que eu ia falar com ela, ela tinha uma palavra que me convencia. Sabe o que a palavra de Deus diz? Olha só o que tem sobre a tua vida. Deus, ele fala que ele dará o favor dos homens a você. Você está pedindo só dinheiro, bênção, emprego, namorado, sei lá o que você está pedindo. Coisas terrenas. Mas ele fala assim, que você vai ter o favor do homem. Sabe o que é ter o favor do homem, querido? Eu vou só uma forma bem conhecida de todo mundo. Você chega num SAMEB da vida, você chega num hospital, num órgão público, tá? E aquilo está lotado. Mas só porque existe uma palavra de Deus que diz que o favor do homem será a você, quando você chega naquele lugar, parece que um atendente olha para você e você fica brilhando para ele, e de repente ele chega até você e fala assim: oi, tudo bem? Você pode vir aqui que eu vou te atender? E a fila toda lá. E aí você: tá bom, mas não, vou abrir agora, vem cá. Mas você não, vem cá. Isso é ter o favor dos homens. Em outras palavras, outras coisas, sabia que Deus, ele vai te dar tanta sabedoria, que quando você abrir a tua boca para falar, as pessoas não vão resistir o tamanho da sabedoria. Fala assim: não tem como, cara, você falar algo que me convence, que me toca, que me transforma. Isso não vem de nós, é dele. E a gente está preocupado, querido, com coisinhas tão pequenas. Precisamos ser uma igreja relevante. Você precisa ser memorial. Você precisa ser memoriável. As pessoas precisam olhar para você e você deixar uma história na vida dessas pessoas, amém? Malaquias 3,16 fala assim: uau! Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Então presta atenção, toda vez que você conversa um com o outro, você não precisa estar conversando com o Senhor, amém? Só de você batendo um papo, eu e o William batendo um papo aqui, Deus está aqui, ouvindo com atenção, tá? Isso é a conversa dos santos. Todos nós que cremos em Jesus somos santos, amém? Glória a Deus. Mas ele continua aqui: e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro, olha o que está escrito aqui: foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Então deixa eu te falar uma coisa: o memorial que você está criando aqui nessa terra não está só diante de homens. Ao contrário, existe um livro no céu contando os seus feitos, a tua história. Aí essa hora eu começo, ou eu fico feliz, ou eu falo: meu Deus, quantas páginas eu já escrevi, ou será que está em branco ainda meu livro? Cara, olha como as suas ações são importantes. Olha como há uma importância nisso. Escuta mais aqui. Atos capítulo 10, verso 4, diz assim: atemorizado, Cornélio olhou para ele. Atos, vamos lá, me acompanha, 10, 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante do Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: não só os seus atos, mas as suas atitudes, aquilo que você entrega, aquilo que você tem feito, aquilo que talvez seja pouco para você, tudo isso, mesmo um pouquinho, está diante de Deus como algo memorial, algo que Ele não esquece jamais. Cara, isso é muito forte, cara. Isso é muito real. Então há um memorial diante de Deus a nosso respeito. Então, o que eu preciso entender, querido? Em primeiro lugar, nossos atos memoriáveis precisam estar diante de Deus. Entenda, tudo o que você está fazendo está diante de Deus. Consequentemente, quando você começa a ter essas ações, esse ato memoriável é escrito nesse livro,
consequência disso, as pessoas também vão ficar marcadas por aquilo que você fez. O homem também será marcado pela sua atitude. Mas primeiro tem que passar no dele. Amém? Então, primeira atitude, primeiro fundamento ou princípio para quem quer ter uma vida memorável, uma vida que deixa uma memória, que gera nessa terra algo que jamais será esquecido. Primeira coisa que você tem que entender, não é o que cada um é como pessoa, porque geralmente, nós precisamos, nós entendemos que para a gente deixar um legado, uma história, fazer a diferença nessa terra, você precisa ter nascido num berço favorável, do tipo, você precisava ser filho do Bill Gates, do Lula não, pelo amor de Deus, mas você precisava ser filho de um presidente, você precisava ter muita grana, muito dinheiro. Então, muitos de nós estamos deixando de viver ou de manifestar atos memoráveis, porque se sentimos desfavorecidos. Então você nasceu num berço pobre, talvez seu pai não te educou direito, e aí você olha para você e fala, quem sou eu? Olha a minha vida, eu vou deixar aqui memória, que história, que legado, tudo é horrível para mim, tudo foi difícil, e segundo o texto que nós estamos lendo, naquela época, as mulheres elas eram totalmente desfavorecidas, elas não tinham tanta a liberdade como nós temos hoje, como as mulheres de hoje têm. Primeiro, elas não podiam estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente que os homens estavam, tinha um monte de questão, elas não eram nem contadas, Quando a multiplicação dos pães aconteceu, o texto diz assim, aí havia 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então ela não era nem considerada. Então, quando nós olhamos aqui para essa mulher, ela tomou uma atitude diferente. Por mais que ela não tinha valor, não podia, ela criou, mesmo sendo desfavorecida, ela fez algo para Jesus que tornou memorável, eterno. Aonde o evangelho for pregado, ela será lembrada. Percebe, querido? Então, muitas vezes, ter uma vida memorável não é fruto, de uma vida favorável, mas sim de decisão e escolhas que nós temos. Ela decidiu ser diferente, ela escolheu, ela foi determinada. É isso que você precisa entender. Para de olhar para aquilo que está sendo favorecido ao seu redor, começa a ter uma decisão, eu sou diferente. Eu sou diferente dos jovens de hoje, eu sou diferente dos casamentos, dos maridos de hoje, eu sou uma esposa diferente, eu sou um trabalhador diferente. Eu começo através dessa questão, fazer a diferença. Eu começo a criar atos memoráveis, amém? Eu sou um empresário diferente, amém? Outra coisa que nós temos, nós buscamos em uma vida memorável, apoio. Muitos de nós queremos que as pessoas nos apoiem. Comecei a fazer algo legal, diferente, eu queria que você olhasse para mim, meu amor, e falasse assim, é isso aí, marido, muito bem, eu estou de acordo com você. Ou o filho, pai, olha só, eu comecei algo diferente, e aí você quer que o pai olhe para você, parabéns filho, olha, te apoio, te ajudo, vamos lá, vou investir na sua vida. A gente está esperando apoio das pessoas. Essa mulher, ela teve uma atitude, ela quebrou um vaso de alabastro, e ali outras pessoas estavam ao redor dela, e se ela esperasse apoio, ela não faria, porque ela foi discriminada quando ela teve essa atitude. Querido, se você quer ter atos memoráveis, você não pode esperar apoio de ninguém, e nem ser favorecido. De novo, é uma decisão e uma escolha tua. É algo que você decide. Então, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão se levantar contra você. Ei, não para não, continua. Está entendendo? Essa mulher foi criticada, como que você faz isso? Você está louca, você podia investir de outra forma. Ei,
Quem entende o seu propósito, entende o seu chamado, ele não se importa se alguém está concordando ou não, ele tem um apoio, a aprovação é do Pai, é do alto, a minha vitória, a minha resposta vem dele, ele me firma. Aleluia. Então ter uma vida memorável não é fruto do apoio que recebemos, todos criticaram ela pelo que ela fez. Mas, uma vez, então, não é uma questão de favorecimento ou apoio, e sim uma escolha. Sabe, talvez você diga assim, pastor, é fácil você pregar isso, porque você vive, né? Você é o pastor da igreja, né? Os seus filhos já estão aqui na igreja, tem muitas pessoas que reconhecem você, mas a minha vida é difícil. Mas deixa eu te falar, querido, de onde eu saí. Minha mãe não me ensinou isso aqui, meu avô também não, eles ensinaram coisas do mundo, normal. Eu saí de uma vida de droga, de uma vida de crack, do lixo, eu não era ninguém, e de repente eu entendi algo, cara, eu posso quebrar o ciclo agora, não é porque não fui ensinado, não é porque eu não nasci favorável, não é porque eu não tive apoio de ninguém, que eu devo continuar sendo dessa forma, ao contrário, eu vou mudar. Eu escolho mudar. Então, querido, pare de se auto-flagelar, de se dizer, ai, não dá certo para mim, que não sei o quê. Começa a ter uma decisão diferente, começa a fazer as coisas certas na sua vida, começa a ter uma postura onde a tua vida honra, onde a tua vida glorifica, onde a tua vida aponta para Deus, dizendo assim, cara, eu me preocupo muito com Deus. Você vai ver a tua história mudar. Amém? Então, para ter uma vida memorável, você precisa entender algo. Não espere favorecimento, não espere apoio. Tome uma decisão, tome uma escolha e siga, seja determinado. Amém? Salmos 115, verso 12 diz assim: o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Até babei. Lembra-nos de nós e nos abençoará. Os israelitas abençoará, os sacerdotes abençoará os que temem o Senhor. Do menor ao maior. De novo. Talvez você olhe para a tua vida e fale assim, quem sou eu? Sou o menor desse lugar. Não tem a ver, querido, se você está numa posição de grande ou de pequeno. O que você tem que entender é o seguinte, mesmo grande e pequeno, você cria uma memória. Você deixa uma marca. E Deus vai te abençoar. Então, se você é uma dona de casa, se você acha que isso é ser pequeno, querido, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo sendo dona de casa, você pode criar uma memória e transformar naquela casa homens e mulheres que terão um temor a Deus, que impactarão nações, impactarão vidas em nome de Jesus. Se você sente que é o menor porque você é um funcionário de uma empresa, querido, nessa empresa, através da sua vida, a tua marca, o teu legado pode ter. Lá eles vão falar, existia um funcionário aqui que fez a diferença, que todos os dias mostrava um Deus vivo e verdadeiro neste lugar. Então não importa aonde você esteja, não importa se você sente o maior ou o menor, a questão é que Deus vai estar com você e vai estar te abençoando todos os dias. Amém? Então, estabelecendo este fundamento, eu então não preciso ser favorecido, eu não preciso ter apoio, e não preciso dessa questão de ser maior ou menor. Eu só entendo o seguinte, eu faço a diferença onde eu estiver. Eu determino, eu escolho e isso muda a minha vida. Então eu paro aqui com as desculpas porque não tenho uma vida memorável e decido viver, uma vida diferente em Cristo Jesus. Segundo, Marcos capítulo 14, verso 5. Segunda coisa para a sua vida ser memorável, você tem que entender algo, querido. Você precisa dar o melhor para Deus.
Amém? Então, primeiro, eu não preciso ser favorecido e nem andar com apoio ou ser grande. Segundo, eu preciso entender algo. Todos os dias da sua vida, o que você vai entregar para Deus é o melhor. E aqui, querido, é onde pega muito na nossa vida. É onde a gente treme. É onde aponta realmente a nossa fé, se nós cremos que Deus é o nosso provedor em tudo na nossa vida. Se Ele está em primeiro lugar. Olha lá, capítulo 14, verso 5, essa mulher, ela dá o melhor para Deus. Escuta, ela leva diante dele e quebra um vaso de alabastro. E aí as pessoas, elas falam o valor desse vaso, tá? Então aqui no verso 5 ele diz, então ele poderia ser vendido por 300 denários, e o dinheiro ser dado aos pobres, e eles a repreendiam severamente. Então, para você entender 300 denários, você fala, pô, 300 denários é 300 reais, tão pouco, um perfume, quanto que vale um perfume hoje, né? Ok? Naquela época tinha um valor mais caro, né? Não tinha fábricas de perfume, mas tudo bem, vamos entender o que é um denário. Um denário era equivalente a um dia de salário. Então pega um dia de salário seu, qual é um dia de salário teu? É 40 reais, 60, 100, 150, 200? É isso que valia um denário, ok? Para cada um de nós entendemos aqui numa justiça, numa igualdade, tipo, o teu salário dividido por 30 dias é equivalente a um denário. E ela, quanto denário valia? Não é que valia o perfume, para queimar, vamos fazer o seguinte, vamos queimar rápido, para a gente vender rápido esse perfume, resolver alguns problemas nossos, no mínimo que a gente pega nele, é 300 denários, então ele valia mais que 300 denários, mas se a gente fosse queimar esse perfume, porque talvez saiu da loja, alguma coisa desse tipo, desvalorizasse o preço dele, ele tinha um valor equivalente a 300 denários, se um denário é um dia de trabalho, 300, quantos dias de trabalho? 300? Então, nós estamos falando de mais ou menos um ano de trabalho, amém? Ok? De verdade, você teria coragem de entregar um ano de trabalho para Deus? Não, um mês. Vamos fazer o seguinte, mês que vem, todo o teu salário você não vai entregar, você não vai usar, você não vai pagar as suas contas, você vai entregar para o Senhor. Dá medo? Será que você se preocupa assim, tipo, puxa Deus, o que eu vou comer? E a conta, e aquilo outro. Faz sentido, querido? Será que nós temos dado o melhor para Deus? Para termos atos memoráveis, nós precisamos entender que o melhor é para Ele. Posso ouvir um amém? Essa mulher, ela fez algo tremendo. Ela entregou um mês de salário. Ela entregou um ano. Sabe, o que tem mais valor na sua vida? A vontade de Deus para você ou o dinheiro? O que é mais importante para você? Ou aqui você vai começar a arrumar desculpas, do tipo, Deus não precisa do meu dinheiro. Eu sei que Ele não precisa, mas o teu coração está na onde? A tua fé está na onde? Hein? Eu não quero aqui gerar uma dor no teu coração, ou um transtorno, ou algo que te deixe triste, mas eu quero gerar o entusiasmo, eu quero te exortar, eu quero te levar a viver uma vida de entrega a Deus e saber que dele você pode viver o melhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus com muita alegria? Sabe, ela estava focada em Jesus. E quando nós estamos focados em Cristo, querido, há uma disposição em nosso ser, em nossa alma, de dar o melhor para Jesus. Ok? Sabe, muitas vezes nós limitamos o melhor. Talvez aqui eu peguei pesado. Vai, fala aí. Então eu quero ver o mês que vem aqui, salário seu de um ano aqui. Se eu não peguei, pelo menos o do mês, o salário inteiro do mês. Vai ser uma bênção para nós, a gente vai conseguir fazer muita coisa aqui na igreja. E eu tenho certeza que você vai mostrar onde está teu coração para Jesus. Mas não vamos se limitar só ao dinheiro, tá bom? Eu quero que você cresça nisso.
Amém? Eu tenho certeza que isso no futuro não será problema para ninguém nesse lugar, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu não quero me limitar só ao dinheiro. Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse a simpatia por ele. Então, dar o melhor a Jesus não se limita só a gente entregar o dinheiro, é porque quando nós falamos de dinheiro, realmente onde está o nosso coração. Você vive mais na tua empresa, ou correndo atrás do dinheiro, do que com a mulher que você ama. Você vive mais correndo atrás do dinheiro do que com seus filhos, que você também tem um grande amor da sua vida. Sabe, a gente é muito voltado ao dinheiro, por isso que o dinheiro mexe muito com a gente. Amém? Porque nós temos medo de não ter o dinheiro. E você deveria ter medo de não ter Deus. Posso ouvir um amém? Porque todo o ouro, toda a riqueza, não importa se está na mão dos ímpios ou na nossa mão, vem dele. Então o filho de Deus tem que entender uma coisa, ele tem que ter a mentalidade seguinte: o dinheiro nunca vai ser o problema na minha vida, ao contrário, eu responder a Deus e dar o melhor a Deus, esse é o problema que eu devo me preocupar. Eu devo me preocupar em deixar algo memorável. O dinheiro que corra atrás de mim. Posso ouvir um amém? Quem quer que o dinheiro corra atrás? Você ficou feliz, né? Mas não vamos limitar isso só ao dinheiro. Então, o que Daniel está fazendo aqui? Dar o melhor a Jesus é ter uma vida onde escolhemos se consagrar a Deus. Tá, tudo bem, vamos pensar que no dinheiro a gente entende que o Deus vai cobrar, vai pedir na hora certa, e você, quando ele pedir, você dá, tá bom? Então vou entender que ele não está pedindo nada agora de dinheiro. Mas querido, uma vida consagrada a Deus, Deus está pedindo todos os dias de você. Uma escolha de dizer assim: cara, eu não vou pecar, eu não vou errar, eu não vou brigar, eu não vou discutir, eu não vou entrar nessas coisas, eu não vou deixar de perdoar quem eu tiver que perdoar. Ei, isso aqui é minha parte, isso é dar o melhor para Deus. E nesse quesito, querido, será que nós estamos se misturando com os manjares dessa terra? Será que nós estamos comendo do melhor dessa terra? Sabe, é entender o chamado, amado nosso, é negar a si mesmo. Tá, eu vou falar uma coisa: quanto tempo você gasta na presença de Deus? Nós vamos fazer um jejum, 12 horas de jejum. Ai, pastor, isso é tão sacrificante, meu Deus do céu. Ei, que melhor você está dando para Deus? Sabe, vamos separar uma vida de oração. Vamos falar, então vamos pensar em oração. Conversa com Deus, eu quero bater um papo com Deus. Qual é o seu tempo de oração todos os dias? Todos os dias, pastor, eu tenho que orar todos os dias. Todos os dias. Você está dando o melhor para Deus ou está dando o que sobra, querido? Você percebe que não é só no dinheiro que você dá o que sobra, mas é no seu tempo, é na qualidade de vida, é no ânimo. Se nós queremos ter uma vida memorável, nós precisamos ter uma decisão aqui de dar o melhor para Deus. Quanto tempo você passa numa rede social? E quanto tempo você passa gastando tempo com a palavra dele? Lendo. Quanto tempo você olha para aquela palavra e fala: uau, isso é para mim. Se você não entender que você precisa dar o melhor para Deus, e isso é uma questão de determinação, de entrega, de se render a isso, querido, sua vida nunca vai ser uma história memorável para o Senhor. Pessoas vão olhar para você e vão falar assim: é mais um. E eu não quero que essa igreja seja uma igreja vista como mais uma igreja. Quero que aqui saia exemplos para edificar outras igrejas. Sabe, um avivamento pode acontecer através do Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus vai usar pessoas que foram avivadas para avivar outras pessoas. Você quer ver as coisas transformar? Você quer ver Deus agir? Começa a gastar tempo, começa a dar o teu melhor para Deus. Para de ficar querendo só o melhor para você. Dá o teu melhor para Deus. Sai da rede social. Gasta tempo de oração, coloca suas lágrimas aos pés de Jesus. Você vai ver como a tua história vai mudar.
Você vai ver que você vai ser reconhecida de uma forma diferente. Você vai ver memoriais sendo levantados no céu sobre você, meu amado. Tem um livro lá que marca as suas memórias, atos que vocês fizeram diferente. Sabe, muitos estão cuidando da sua vida e dando para Deus o que sobra, querido. É sempre o que sobra. A gente chega nesse culto cansado, não vê na hora que acaba. De 7 dias que você teve para você, no únicos 2 horas que você dá para Deus, você já não vê a hora de ir embora. De verdade, nós precisamos mudar essa mentalidade. Não estamos aqui falando bobeira ou besteira, nós estamos querendo ser uma igreja relevante. Milagres, situações, isso tem que ser algo natural no nosso meio, algo que a gente não se preocupe. Pessoas têm que entrar nesse lugar e falar assim: cara, tem algo diferente aqui. E esse algo diferente não tem a ver com a palavra só, o pregador ou alguém que está fazendo a diferença. Tem a ver desde a porta, quando eu entro naquele lugar, as pessoas são diferentes, elas marcam a minha vida. Você senta, alguém senta do teu lado que nunca sentou, você precisa marcar essa pessoa. Algo dentro de você precisa fluir, e isso chama Espírito de Deus. Mas isso só vai acontecer quando você começar a dar o melhor para Deus. Sabe, muita coisa a gente pensa assim: se eu der o melhor, então por isso que não acontecem as coisas na minha vida. Deixa eu te falar, não pense assim não. Deus não está te abençoando porque você faz essas coisas. Deus não vai te dar um carro melhor, não te dar um emprego melhor, saúde, tudo isso aqui, porque você está tendo atitudes melhores. Mas o que Deus está querendo fazer aqui, querido, é entender uma coisa: é você se tornar algo memorável, algo diferente. Porque as bênçãos dele, ele dá para você, ele te ama, é independente do que você vai fazer. Então, nunca vai ser uma troca. Agora, diante disso, eu escolho fazer algo diferente. Sabe, pessoas escolheram fazer algo diferente para Deus e elas mudaram a vida de outras pessoas. A minha vida foi salva, Deus me tirou do inferno porque alguém fez algo memorável. Você tem uma responsabilidade de fazer algo memorável para que alguma vida seja transformada e tirada do inferno. É isso que Deus está querendo de você. Para isso nós temos que dar o melhor para Deus. Para isso nós não podemos se misturar com os manjares. Sabe, não é questão de pecado, é entender que eu tenho um preço, cara. Eu vou me consagrar, eu quero mais de Deus. Eu vou mostrar para as pessoas o que é santidade. Da minha boca não sai palavrão, da minha boca não sai mentira. Sabe, ao ponto dos seus filhos olharem para outras pessoas e falar assim: lá em casa, meus pais nunca mais, depois que eles encontraram Cristo, nunca mais eles falaram palavrão um para o outro. Isso é algo memorável, valoroso. Depois que Cristo entrou na vida do meu pai, ele sempre foi bondoso comigo. Ele sempre parou para me ouvir. Ele mudou. Ei, o que você está mudando? O que você está se consagrando, deixando de fazer? Você é responsável por isso, cara. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Sabe, muitos estão preocupados. Não, eu vou viver minha vida. E aí quando eu tiver mais velho, que eu aproveitei, jovem fala bastante isso. Não, eu vou curtir, que aí depois, mais para frente, quando eu for casar, aí eu me conserto. Sabe, aí você vai dar só o lixo que sobrou de você para Jesus, cara. Por que você não dá agora a sua pureza, a sua virgindade para Ele? Tudo isso que está dentro do teu coração. Por que você suja, estraga tudo, e depois que estraga tudo, Deus conserta aí, vamos remendar as coisas, vamos caminhar. Sabe, quantos aqui estão querendo viver a vida não, peraí, eu vou servir o Senhor, eu vou fazer as coisas para Deus, mas deixa eu ganhar dinheiro, deixa eu arrumar minha casa, deixa eu fazer isso, fazer aquilo, eu quero viajar para alguns lugares, eu quero ter compromisso, sabe, eu não quero ir para o Marcelo na sexta-feira, vamos lá na frente, que se sobrar um tempinho eu dou para Deus. Ei, isso não é dar o melhor para Deus. Amém? Dar o melhor para Deus exige determinação.
Muitas vezes, quando você está dando o melhor para Deus, como essa mulher, o que eles fizeram? Quando ela começou a fazer algo para Deus, foi criticada, não foi? Então, eu sei quantos aqui já foram criticados alguma vez, principalmente na conversão. Você se converteu, aí você, ei, mano, virou fanático. Quem já recebeu esse nome aqui? Dá um glória a Deus aí. Amém pela sua vida, tá bom? Cara. Você vai começar a fazer coisas que as pessoas vão falar, você é louco. Você é louco, dá 1 ano de salário para Deus? Vai trabalhar 1 ano inteiro e você vai viver do quê? Faz um voto, cara. Faz um propósito. Eu queria que alguém falasse esse testemunho de fé. Senhor, gera esse testemunho neste lugar. Que durante 1 ano essa pessoa colocou o salário aqui. E o que o Senhor fez na vida dela foi algo transformador. Só quem tem fé, cara, consegue andar nisso. Mas Deus está esticando sua fé para isso. Começa pelas orações. Começa eliminando as suas redes sociais. Começa olhando no relógio o tempo que você gasta de redes sociais. Cara, eu lembro, cara, que quando eu aceitei Jesus, eu torcia para o Corinthians. Hoje eu sou só simpatizante do Corinthians, eu não torço mais para ele, amém? Mas eu lembro que eu ia para estádio, eu gritava, até minha voz acabar. Eu não só gritava, mas eu também batia nos outros torcedores. Eu era intenso. Sabe quantos de vocês foram num show, ou um cantor, ou uma pessoa que vocês gostam musicalmente, e vocês estão lá vendo ele, ai, eu te amo, ai, lindo. E aí chega aqui na igreja, quando a gente está falando para Jesus, tu és meu respirar, isso soa como algo sem valor dentro de você, querido. O que eu estou falando para Jesus? Tu és meu respirar. E você não tem coragem de ajoelhar, mano. Você não tem coragem de se quebrantar. Você não consegue derramar uma lágrima para Jesus. Eu chorava pelo Corinthians. Eu falei, Jesus, o mínimo que eu posso fazer na tua casa é chorar por você. E o dia eu ainda ficava indignado, porque eu falei, amor, eu não fiquei rouco ainda por Jesus. Eu quero gritar tanto para Jesus até eu ficar rouco. E um dia nós estávamos num encontro e eu pude gritar muito, e minha voz sumiu, cara. E aquele dia foi um dia muito feliz da minha vida. Eu falei assim, o Corinthians não recebeu algo tão importante quanto eu dei para Deus, aleluia. Sabe, o que realmente tem valor na tua vida, meu amado? É aquilo que você está gastando tempo. É aquilo que você faz intensamente. Então Deus, o nosso Senhor Jesus, merece o nosso melhor. Se você quer deixar algo memorável, você precisa aprender a dar o melhor para Deus. Peça para Ele. Amém? Gálatas capítulo 10. Muitas vezes dar o melhor para Deus, você vai fazer com que homens te chamem de fanático, de doido, de louco, de tudo isso. Olha o que Gálatas capítulo 10 fala. Capítulo 1, verso 10, desculpa. Diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens, e se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Sabe, isso aqui não está dizendo que nós devemos ser desagradáveis aos homens. O texto aqui não está falando assim que você precisa ser uma pessoa doida, que trate mal as pessoas por causa de Deus. Não é isso. Um chato, sei lá. Mas ele está dizendo assim, até onde for possível agradar a Deus e aos homens, legal. Os dois juntos, até onde for possível. Mas, se tiver que ter uma escolha, escolha Deus, cara. Mas é meu marido, pastor. Escolha Deus. Pode, marido, vir aqui bater em mim. Eu estou forte hoje. Percebe, amados? Se a disputa tiver, cara, vou agradar a homens ou a Deus? A Deus. Então, isso também é um norte para você na tua vida, toda vez que você quer agradar o homem em você. Porque muitas vezes a gente quer se agradar, não, na maioria das vezes. Eu quero me agradar, eu quero ser o verdadeiro, eu quero ter razão, e eu preciso me agradar. Aí você fala assim, não, Fabiano, você não pode se agradar. É melhor agradar a Deus. Vamos fazer a vontade dele, amém?
Ai, ai. E isso é escolher quebrar o vaso. Quebrar o vaso apresenta para sacrifício, queridos. De novo, eu não estou dizendo isso para vocês irem para o céu. E para o céu é uma questão de fé em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo isso para vocês terem uma vida abençoada. Ter uma vida abençoada é só entender que Ele é Pai e Ele cuida da gente, amém? Mas eu estou dizendo para vocês algo diferente. É para aqueles que entendem o chamado e o propósito. Eu estou falando para quem quer deixar uma memória, para quem quer deixar uma marca, uma história, não ser só um Zé Ninguém. Tudo bem, você vai para o céu, mas o que você fez na terra? Pensa, é uma eternidade sem saber, olhando para você, todo mundo falando assim, olha, aquele é o apóstolo Paulo, cara, cortaram a cabeça dele, mano, que legal. Aí para você, quem você é? Eu sou a Arielle. Legal, tudo bem, Arielle? Está entendendo, meu amado? Sabe, Bruno, quando lá no céu olhar para você e falar assim, eu sou o Bruno, que ensinei meus filhos como é ser um verdadeiro homem dentro de casa. E os meus filhos ensinaram os filhos, que ensinaram outros, isso de geração em geração. Algo memorável. É muito diferente, querido. É abrir a nossa mente para a expansão do reino de Deus e entender que não se limita só a uma vidinha de você receber uma bênção, ser melhor aqui. Ei, isso aqui Deus faz porque Ele te ama. Agora ter uma vida de sacrifício é uma decisão minha, uma escolha minha. Eu quero ser um exemplo nesse lugar. Eu escolho pagar um preço, eu escolho carregar a cruz, eu escolho negar a si mesmo. É minha escolha. Eu estou fazendo uma memória, eu estou fazendo uma história. Eu abri mão da minha vida, eu abri mão de muitas coisas para estar anunciando o Evangelho. E hoje eu vejo o fruto disso. Eu vejo pessoas sendo marcadas por isso. Eu vejo Cristo na vida das pessoas. Você também precisa agir dessa forma. Se queremos dar o melhor para Deus, há uma necessidade de haver um quebrantamento. Deus, Ele exige o quebrantamento. Você precisa se quebrantar. E terceiro e último, para nós finalizarmos, ter uma vida memorável é ver o que os outros não estão vendo. Isso diz sobre discernimento espiritual. Eu estou pregando até agora aqui, querido. E tem dois tipos de público ouvindo a gente: o homem natural e o espiritual. O homem natural está aqui e fala assim, puxa, o pastor hoje está pegando pesado com a gente. O pastor está aqui hoje batendo, ele está aqui, não vejo a hora de acabar. Mas o espiritual está aqui assim, ó, é isso, é minha chance, é a minha história, é eu que vou viver isso, é eu que vou implantar isso é para mim. Ele enxerga diferente, ele queima por essa verdade. Entende, meu amado? Sabe, naquela época era convencional a oferta, uma oferta convencional do tipo, tirando o sacrifício dos animais, a oferta era levada para o casofilastro, eram bênçãos ali entregue, para um propósito. Aquela mulher, ela pega aquele vaso, ela podia muito bem falar assim, poxa, a obra de Jesus está crescendo, ele precisa de dinheiro para levantar mais discípulos, para enviar pessoas para outros lugares. Então, Jesus, eu trouxe isso aqui para você, vamos vender. Mas quem tem discernimento espiritual, quem vê como ninguém vê, ela vai além, querido. Você anda no profético, você anda manifestando coisas que as pessoas não estão entendendo. Então, para criar algo memorável, não é só você precisa não entender que você não precisa ser favorecido, não ter um apoio, né? Não ser nem o grande nem o menor. Você precisa entender que, deixa eu pegar aqui, dar o melhor para Jesus, você vai entregar o melhor, e você precisa também ver que os outros não estão vendo. Então, ela começa, está ali, ela traz aquilo, ela percebe a discussão, a mulher estava brigando porque ela saiu do que era convencional. Ela não levou para uma oferta, ela quebrou a oferta. Mas ele tinha um propósito maior. Então, fazer algo memorável, se você andar no que é natural, você não vai enxergar o propósito maior.
você vai olhar para a vida e vai falar assim: não, isso é desperdício, isso é loucura. Mas quando você enxerga de uma forma diferente, nada em Cristo Jesus é loucura. Ao contrário, é memorial, é profético, é algo que eu faço para um futuro. Olha lá, Marcos capítulo 14, 6. Deixem-a em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Então, ela fez algo que não era convencional, ela saiu do normal. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejam. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ele estava dizendo aqui que ele vai ter que ir para o céu. Ele vai ter que morrer, né? Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo. Agora, a palavra aqui, antecipadamente. Tá? Preparando para o sepultamento. Olha só. Uma coisa que você tem que entender, que existe um time de Deus na nossa vida. E na hora que esse time bate, esse tempo chega, você precisa dar uma resposta. Porque senão você não está enxergando como o Senhor quer. Ou senão, se você não anda no time de Deus, você está andando como todo mundo enxerga. Deus está fazendo agora, nesse momento, algo que é para transformar a tua vida. Deus está te chamando agora, Ele está gerando no teu coração fé, Ele está gerando no teu coração uma direção, Ele está gerando um propósito aqui. Vai ter momentos na sua vida que você vai ter que falar: cara, Deus falou isso, eu tenho que fazer isso. Você vai ter que andar profeticamente. E andar profeticamente não é andar de uma forma natural, mas é receber algo de Deus e fazer aquilo, se lançar. Às vezes vai ser uma renúncia, às vezes vai ser decisões, enfim, não interessa. Agora, o que você não pode é perder o time. Quantos de nós já perdemos os times de Deus na nossa vida? Quantos de nós perdemos a oportunidade de fazer a diferença? Quantos de nós perdemos a oportunidade de ser bênção, de mostrar um milagre, de manifestar o reino de Deus? Quantos nós deixamos, sabe, o orgulho, a braveza, sabe, a inveja dominar o nosso coração, e de vez nós fazermos aquilo que Deus deseja, nós fizemos a nossa própria vontade carnal, nós perdemos o time. Então você vem nos quesitos, você, pô, eu entendi, não preciso ser favorecido, cara, estou dando o meu melhor para Deus, mas na hora que você precisa dar uma resposta, você perde o time. É na hora que você precisa fazer algo diferente. Então não perca o time da sua vida. Ela teve um discernimento, ela viu uma janela aberta, né? Ela olhou um momento de falar: cara, está acontecendo algo aqui que eu preciso fazer. Então ela não deu 300 denários à toa. Ela não fez simplesmente um voto de tolo. Porque o que as pessoas entendem, e claro, se Deus ele pedir para você o seu ano de salário, querido, não tenha medo, não perca o time, entrega. Ele vai falar no teu espírito, ele não vai, não é eu aqui te convencendo, eu tenho que falar, mas o Espírito tem que testificar no teu coração. Como essa palavra está queimando em corações aqui. Ok? Tem um propósito maior. Quando ela viu essa oportunidade, ela falou: cara, é o momento. Por quê? Mas para entendermos isso, nós precisamos ter entendimento da cultura. O hebreu, por ele estar no Egito, ele ficou escravo durante 440 anos, 450 anos, e nesse período eles tiveram alguns costumes do povo egípcio. E um dos costumes era embalsamar os corpos para que eles não se apodrecessem. Amém? Então essa mulher, ela entendeu, ela teve um discernimento espiritual, ela teve uma revelação. Talvez ela não teve isso: olha, você vai embalsamar o corpo de Jesus, alguma coisa desse tipo. Mas ela entendeu. Ela precisava ungir aquele corpo. Ela precisava preparar aquele corpo, porque aquele corpo ia descer à sepultura. Em outras palavras, querido, as mulheres, por exemplo, as mulheres, elas foram ao túmulo no domingo de manhã. Por que elas foram ao túmulo? Não foram para ver Jesus ressurreto. Elas foram terminar o processo de embalsamento. Elas levaram especiarias para poder estar terminando de fazer o embalsamento, para que o corpo de Jesus não apodrecesse. Amém? Estão entendendo isso? Então, elas foram lá para terminar o processo de embalsamento. Mas o time que esta mulher pegou, ela ungiu um vivo que estava morto. E as outras
estavam tentando ungir um morto que estava vivo. Em outras palavras, querido, deixa eu te falar algo. Quem anda no profético começa a ver Jesus de uma forma diferente. Ela olhou para aquele cara e falou assim: cara, esse cara é rei, esse cara é o nosso Senhor. Ele está vivo aqui, mas as ações dele é como se ele tivesse morto. Ele via um homem se entregando por uma causa maior. E ela decidiu profeticamente ungir o corpo dele. Sabe, quantos de nós entendemos essa questão que Cristo fez algo maior por cada um de nós? Então isso é algo memorável. Não importa quem eu sou, eu dou o meu melhor e eu enxergo de uma forma diferente as coisas. Se você ficar andando com todo mundo está andando, se você só levantar a mão quando todo mundo levanta a mão, se você só aplaude a Deus quando todo mundo aplaude, você não é uma pessoa que enxerga de uma forma diferente. Você simplesmente é uma imitação do outro neste lugar. E você precisa aprender a ter um relacionamento com Deus verdadeiro. O seu dia a dia, a tua história vai dizer, e as suas ações, as suas respostas vai dizer o quanto você se relaciona ao Espírito de Deus. O quanto você o ouve, o quanto você responde a Ele, o quanto você se entrega a Ele. Aqui, gente, é fácil a gente talvez entrar nessa vibe. Mas o seu dia a dia, a tua história, é aquilo que você está criando como memória. E Deus está te chamando para você ser uma igreja relevante. Não é uma igreja barulhenta neste lugar, mas é alguém que faz a diferença lá fora. É alguém que morre mesmo estando vivo. É alguém que entrega, que faz com que a vontade de Deus seja feita através de você. Amém? Vocês recebem isso? Hebreus capítulo 6, verso 10, para a gente finalizar. Pastor, eu entendi e vou lutar por isso. Então deixa eu te falar algo que Deus vai fazer com sua vida. Hebreus 6, 10 diz assim: Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então a tua história memorável vai ser paga e bem paga. Ele não vai esquecer de nenhuma dor, de nenhuma lágrima, de nenhum sofrimento, de nenhuma entrega tua. Ao contrário, tudo será bem pago. Amém? Hebreus 13, 7 diz assim: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então deixa eu te falar algo. Eu e a pastora e os líderes dessa casa não estamos brincando com ninguém aqui. E eu digo com toda sinceridade, não pelas minhas palavras, mas pela palavra do Senhor. Imitem a gente. Façam o mínimo igual a gente. Porque eu sei que vocês podem ser maiores que a gente em fé. E eu desejo isso para vocês. Mas o mínimo que vocês têm que andar é como eu e a pastora e os líderes dessa casa, os pastores e outros líderes andam. Olhe para mim, cara. Me imita a minha fé. Eu tenho certeza que aqui é um caminho para você fazer com que atos memoráveis aconteçam. Eu não estou sendo soberbo com isso. Eu só estou dizendo o que Deus está falando de mim. Amém? Fique de pé, meu amado, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua bondade e o teu amor e a maneira que o Senhor conduz a nossa vida, Jesus. Não queremos mais ser pessoas insignificantes no teu reino, ó Pai. Eu sei que todos nós temos uma importância, somos amados, somos filhos, mas queremos criar atos memoráveis, ó Pai.
Eu sei que todos os que estão aqui neste lugar têm um propósito muito grande. Tem memórias para serem gravadas, ações para serem eternizadas. Nós, como igreja, pedimos a Ti essa responsabilidade sobre nós. Assumimos isso. Compreendemos, ó Pai, que não é só uma vida de sentar neste lugar e ouvir e Te adorar e só, mas começar a entregar a nossa vida por amor a Ti. Dar o melhor para você, Pai. E se o melhor é necessário haver um quebrantamento, é parar de se apoiar no que fazemos e mostrar aquilo que está realmente dentro de nós, que seja feita a sua vontade em nós. Nós oramos como igreja pedindo, Pai, nos ajuda nisso. Nós queremos fazer história nesse lugar. Nós queremos fazer história nesse lugar. Queremos, ó Pai, queremos deixar um legado. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, ser lembrado por homens nessa terra, mas primeiro pelo Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, nos abençoa. Se você recebe, aplauda Jesus bem forte. Dá um glória a Deus. Aleluia. Pai, mais uma vez obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, por segurar em nossas mãos, por estender a nossa fé, por nos levar a criar, Deus, nos dar o espaço de honrarmos o Seu nome e criarmos história, fizemos coisas no Teu reino. Leva Teu povo para casa em segurança, guarda-os, proteja-os, que eles tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Se houver agora no nosso meio um espírito de enfermidade, uma dor no corpo, seja qual for a doença, eu ordeno, desapareça agora no nome de Jesus. Toda enfermidade, suma, dor nas costas, na coluna, nas pernas, renite, dor de cabeça, agora é uma ordem, sai em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida deles, quebrem as algemas, as prisões, que esta semana seja uma semana preparada para eles manifestar o Teu reino, ó Pai. Que o Senhor dê, Senhor, vidas nas mãos deles, que o Senhor entregue, Deus, situações, que o Senhor, através da vida dos Teus filhos aqui, o Teu reino seja manifestado lá fora, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Que o Teu amor, a Tua graça e a consolação do Teu divino Espírito Santo de Deus seja hoje conosco e para todos sempre, e todos digam... Vai na paz, querido. Deus abençoe.